Fala galera, Daniel Rafa Pinheiro aqui, hoje com Isabela Vieira, que é acadêmica de quadrinhos, estudiosa de quadrinhos, né? Então vou deixar você apresentar. Fala pra galera aí, antes de qualquer coisa, quem é você? Oi, eu sou a Isabela, mas todo mundo me chama de Isa. Eu sou formada em letras, sou professora de língua portuguesa e atualmente eu faço mestrado em estudos linguísticos pela Universidade Federal de São Paulo. É basicamente isso. Então, a Isa fala de quadrinhos na academia, né? Ela estuda Maus, pra quem não tá familiarizado com Maus, tá errado, vai ler Maus. Volte três casas. Por isso. Tem um vídeo aqui no canal de secando mouse, inclusive, que é bem. Acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz de secando no canal, lá na França ainda, bem velho. Nossa, É, vai ter. entrem lá, link na descrição para vocês verem esse vídeo. E assim, sigam a Isa nas redes sociais, link tá na descrição também. Sigam o canal se você não segue ainda. Caixa postal, essas coisas todas que você já conhece, que eu falo todo vídeo. O Caso vai botar aqui na tela pra gente, né? Fazer a mágica da edição. E vamos então falar sobre o trabalho da Isa, que eu acho interessante, né? Para vocês entenderem o que é estudar quadrinhos na academia, como que isso funciona, quais são as áreas que faz sentido isso ou não, se é que isso existe, né? Se tem área para isso ou não, né? Então você veio de letras, certo? Você pesquisou alguma coisa de quadrinhos durante a faculdade ou não? Pior que sim, porque foi assim, é uma história meio engraçada, né, na verdade. Eu entrei em letras, na verdade, por conta de literatura e tal, aquela coisa tipo, nossa, gosto muito de ler e tal. E no fim das contas, eu fui para uma área totalmente diferente, que é essa questão do estudo da linguagem. E quando eu estava já, tipo, no terceiro ano da graduação, eu comecei a fazer uma disciplina especial que era sobre história em quadrinhos. E aí eu fiquei assim, eu fiquei meio instigada, na verdade, porque eu sempre tive o contato com os quadrinhos, mas até então eu não sabia que dava para misturar as duas coisas, né? Tipo, caralho, eu Uhum. posso estudar quadrinhos dentro da faculdade? Isso aí é uma coisa nova. E eu entrei na disciplina e a professora ela sabia que eu gostava muito de quadrinhos. E aí ela começou, Isa, vamos fazer parte do projeto, tem um projeto sobre isso, não sei o que e tal. E aí, tipo, no começo eu fiquei assim, mas será? Porque eu acho que não vai ser uma coisa assim legal, sabe? Como que eu estudo um quadrinho? Tipo, não fazia muito sentido isso na minha cabeça ainda, né? E aí eu acabei entrando no projeto e eu me apaixonei, porque daí eu vi que realmente dava para eu pegar toda a teoria que eu estudei dentro da faculdade e aplicar isso dentro dos quadrinhos. E tem toda, né, já uma literatura, digamos assim, que também aborda essa questão dos quadrinhos e como a gente está estudando. Isso eu acho muito massa. E aí, tipo, na graduação, eu comecei então a ter esse contato e aí eu tinha que selecionar o tal, beleza, o que eu quero estudar então nos quadrinhos? E foi quando eu era muito fissurada pelo Um Sábado Qualquer desde a época do ensino médio. Tipo, eu lia muito Jura? Um Sábado Qualquer. Sério. Nossa, durante o ensino médio a gente passava, tipo, intervalo lendo o blog do Sábado Qualquer, tipo assim, bem aleatório. Vamos marcar uma E cerveja com ruas então. oi? Vamos marcar uma cerveja com ruas então. Ai, vamos! Eu super. E aí, acabei falando assim, eu vou pegar alguma coisa dele e vamos ver se dá certo. E deu muito certo. Deu tão certo que eu fiz a especialização também. E aí eu já comecei a estudar na especialização os quadrinhos junto com a teoria dentro da linguística, né? E aí eu fiz toda uma análise de como se dava o personagem principal lá, que é aquela figura de Deus, que é muito engraçado. E aí eu queria ver como que se ele mudava, tipo, esse padrãozinho, porque a gente tem essa percepção da figura de Deus como um ser onipresente, onisciente, aquela coisa, né, tipo, toda essa questão divina, né, de tipo, ele é uma figura inalcançável, digamos assim. E Uhum. dentro dos quadrinhos dele a gente vê que é o processo totalmente contrário, que é tudo isso mais próximo do ser humano, e por isso que eu acho que a gente gera tanto essa aproximação com o personagem. Então foi tipo, mais ou menos isso que eu analisei dentro da especialização. E aí, para o mestrado, eu já falei assim: não, mano, me achei, é isso que eu quero continuar fazendo. E aí, por acaso, eu estava relendo o Maus, né? Esse processo que eu falei assim: ok, quero tentar um mestrado. E aí, quando eu tava relendo o Maus, eu falei, caralho, tem muita coisa que dá para trabalhar aqui, né? E, tipo, tanto é que a HQ Maus, ela já foi estudada por muitas áreas e em vários aspectos, assim, se a gente for parar e olhar e pesquisar de fato. E aí eu falei assim, dá um trabalho legal.
E aí eu parei um projetinho e deu certo. Estamos aí. E tá rolando. Você tá no mestrado agora, né? Você já qualificou. Pô, já qualifiquei. Uma vitória. Yes. E agora eu tô no processo de correção, terminar ali a dissertação para entregar de vez e defender. Show de bola. Então, pra galera assim, o meu público costuma ser a galera que quer fazer quadrinhos. Tem muita gente que tá na faculdade ainda e tal. Como é que é isso? Como é que você consegue fazer quadrinhos na academia? Eu já falei aqui da minha experiência, mas eu sou suspeito, então é legal ter uma visão de fora, assim, né? Então, acho que tem os dois lados, né? Tem, tipo, você como um artista, porque eu sei desenhar palitinho. Então, se assim falar assim, Isabela, vamos criar uma história em quadrinho, eu já não consigo. Então, acho que tem esses dois lados, né? Tem esse lado artístico, né? Que eu acho muito massa, de quem tem essa capacidade, digamos assim, de desenhar, de gostar realmente de desenhar, ir atrás disso e fazer o estudo já do quadrinho dentro do processo de criação. Aí tem essa área, eu acho, né, que dá para você levar isso também, não só dentro da área da comunicação, por exemplo. Acho que você pode levar isso para todas as áreas. Tanto é que tem gente que já fez dissertação a partir de uma história em quadrinho, trazendo teorias tipo do Foucault, do Peixet, digamos assim, e Uhum. coloca lá dentro de uma história em quadrinhos explicando a teoria. Isso é um caminho. Aquele Nick Suzanes é um exemplo disso, né? Ele fez o É, exatamente. E Desaplanar, que tem, saiu no Brasil. saiu? Saiu. Saiu no Brasil. Ai, não vi. Eu sou um idiota, porque eu comprei o gringo quando eu tava lá fora. E aí eu Aham. comprei o gringo logo depois que eu saiu no Brasil. Putz. Eu vou pesquisar agora. Eu não sabia, não. Bem away. Mas então. E aí, tipo, tem o lado. Eu, por exemplo, que não consigo desenhar, né, tão bem assim. Então, para mim seria um pouco difícil se eu quisesse tentar fazer toda essa parte do desenho, então. E aí eu já estudo toda a construção que tem dentro de um quadrinho. Então, por exemplo, dentro da minha área, a gente pode trabalhar de várias formas. Se a gente pegar a área da literatura, a galera que considera quadrinho literatura pode estudar por um viés ali das teorias literárias. Isso já é todo Eu um debate à parte, né? Quadrinho é literatura eu ou não já é vou deixar bem literatura? claro de que eu não considero quadrinhos literatura, então Eu também não. é isso aí, a gente já pode pular para o outro. E aí, eu estudo a partir de um viés linguístico, por exemplo. Mas eu tenho amigos que vão direto para a área da comunicação, e aí vê toda uma construção, talvez, de gênero, por como que estão, sei lá, os quadrinhos femininos, como que trabalha tal temática. Então, tipo assim, dá para trabalhar muita coisa em várias áreas. Pode levar, por exemplo, para a área da educação. E aí não precisa ser necessariamente a área de letras. Eu, como professora de português, trabalhar de que formas eu posso desenvolver esses quadrinhos dentro das aulas de português. Pode ser um professor de matemática, pode ser um professor de biologia, pode ser um professor de, sei lá, química. Dá para trabalhar essas questões também em diversas áreas. Eu acho que, assim, a gente tem um leque muito grande e tem área para todo mundo, digamos assim. E é Essa engraçado porque questão de eu vejo estudo. muita gente que é professor, assim, professor de escola e tal, e estuda quadrinhos na educação, e não é seu caso, né? Não, eu já dei, né, aula sobre isso dentro, né, porque acaba acontecendo, Uhum. mas eu não sei, é porque assim, dentro de todas as áreas, quando a gente pensa nessa questão da licenciatura, sempre tem, normalmente tem várias áreas, e uma dessas áreas sempre é voltada para a educação, e eu não quis seguir essa área de estudo, eu acho que não é muito o meu perfil, apesar de gostar, né, de estar ali dentro da sala de aula, de estar ensinando, eu acho que para estudo eu já deixo um pouco mais de lado. Acho que eu não me identifico tanto assim nessa questão de pegar e aplicar dentro da sala de aula. É ao contrário, por exemplo, de alguns amigos meus que já gostam dessa questão de criar uma metodologia de ensino e de ir atrás, e de criar, sei lá, tipo, como se fosse um material didático, bem entre aspas, né? Uhum. Se eu falar isso, eles vão me matar. Mas assim, é mais ou menos nesse sentido. Beleza. Então você não desenha e Não. você estuda. Não, você não desenha, mas você estuda quadrinhos. Aí porque a galera daqui tem gente que acompanha o canal e que não necessariamente desenha também, né? Às vezes só lê ou só escreve roteiro. O que eu queria saber é o seguinte: para você estudar um quadrinho sem desenhar, você
estuda de outros métodos, como você falou, né? De outras formas. O ideal é que você pegue um autor e pegue o que ele escreve e aplique. Como é que funciona isso, né? Geralmente você pega um quadrinho, pega um Uhum. autor, e aí now kiss, né? Então, Maus pela análise do discurso. Ou, sei lá, Batwoman pela lente da semiótica, sei lá o quê, entendeu? E é assim que funciona? Explica um pouquinho sobre como é que é esse processo, assim. Pode ser, é basicamente isso, né? Por exemplo, eu trabalho com essa teoria que chama análise do discurso, então eu trabalho praticamente com três autores dentro dessa literatura, né? Que é o Foucault, o Pechet e o Cortini. Então eu trabalho com a teoria deles, que fala sobre a questão de discursivo, então eles têm todos uns conceitozinhos, tipo, sei lá, formação discursiva, formação ideológica, Tá, agora que você falou sujeito, esses vários nomes, você nomes vai aí. botar na descrição, Nem então, precisa, referências pra esses caras todos. Já era. Falou o nome, vai ter que pode ter referência. colocar. E aí eu trabalho com esses caras aí. Olha só, caras, né? Sou muito íntima já. Brincadeira. E eu trabalho também com outros autores que trabalham necessariamente com a linguagem dos quadrinhos. Porque, assim, dentro da minha dissertação, eu quero juntar basicamente essas duas teorias, que é a análise do discurso junto com a linguagem dos quadrinhos. E como esses dois, eles constroem um sentido ali dentro da HQ. Então, eu trabalho, por exemplo, dentro da linguagem dos quadrinhos, com o Canin, o Ramos, tem algumas coisas do Garcia que vem, né, desconstruir, trazer toda essa questão histórica, né, de chamar, por exemplo, Maus de novela gráfica. Eu, particularmente, não chamo de novela gráfica. Até Por porque quê? se a gente for. Porque, assim, se a gente for pegar a forma como ele foi publicado, ele não foi publicado primeiramente nessa questão do livro. A única coisa que mudou foi o formato. Ele era publicado numa revista. Da revista ele virou um pocket book lá. E depois virou esse formato completo, que ainda era 2 livros, depois juntou em um só. Então, assim, mudou os formatos de publicação, mas não necessariamente é esse nome, né, novela gráfica. Aham. Porque se a gente for pensar também em relação ao nome, eu acho que volta muito para aquela discussão da literatura. É uma forma de deixar o quadrinho socialmente aceito, digamos assim, socialmente mais bem visto. Porque daí entra naquilo lá. Como que a gente vai colocar quadrinho para ver dentro de uma livraria? Para não ser rotulado como uma coisa para criança ou uma coisa qualquer. Ah, vamos colocar num formato livro, porque o livro é aceito dentro do nosso meio social. Então, eu acho que é mais ou menos isso a relação do nome. Então, eu não gosto muito do termo, assim, tipo, num geral. Eu acho meio estranho. Justo. Ah, e tem isso, né? Porque não é só porque a gente está acostumado a ler Maus como o Maus, que ele foi Uhum. pensado assim, né? Então até a narrativa do quadrinho foi pensada para ter ganchos episódicos, né? Tem toda uma construção Sim. E, diferente. tipo, se a gente for retomar lá a história de publicação do Maus, quem que o Art queria atingir? Não era aquela literatura não, aquele underground, né? Porque teve o underground e depois chegou na parte do alternativo. Uhum. Ele queria pegar essa questão do alternativo para justamente atingir não a minoria não é a palavra certa, mas ele Não o não queria nicho, né? pegar Não o nicho. isso, ele queria pegar a questão da elite, porque ele sabia que a elite tinha alguns outros alcances. Então, assim, ele foi muito esperto, na verdade. Então, ele pegou e começou a trabalhar nesse material, de tipo, vou atingir a elite, que da elite eu consigo crescer. É E meio foi o que que. aconteceu. É o que a gente tá vendo no quadrinho hoje em dia, na verdade, né? A gente tá fazendo um quadrinho mais gourmetizado pra galera mais rica. E será que esse é o caminho? Eu tô mudando totalmente de debate, mas é porque é um negócio que eu Na tava escrevendo um verdade, artigo agora não, sobre né? isso. Não, mas na verdade, não. Porque se a gente for pensar agora nessa questão de taxação de livro, que é um assunto agora novo, e, tipo, quanto. Pra quem que vai chegar, então, isso? Só a galera que tem grana que vai poder ler? Pro Paulo Não é Guedes bem assim? é. Hã? Pro Paulo Guedes é isso que ele quer mesmo. Exatamente. Então, tipo, ok. Aí a Inclusive, gente entra em outra discussão. inclusive tem um vídeo aqui sobre isso, um vídeo de quase meia hora, inclusive, link na descrição, falando sobre essa reforma doideira do Guedes aí. Ai, ai. Já fico estressada já. Não vale nem a pena. Mas então, e aí, o que eu queria. Outro ponto que eu queria levantar, são coisas que eu falo que eu não falo de vez em quando, porque eu também passo por isso, né? Também
por ter feito mestrado em quadrinhos e tal, mas é bom ver a opinião de outra pessoa. E aí você se torna uma acadêmica de quadrinhos. E aí você escreve artigos, frequenta eventos, né? Sim. E você tenta arrumar você pretende trabalhar numa faculdade, um dia dando aula sobre quadrinhos de alguma forma? Ou você gosta da sala Olha, de aula da escola? Como é que é? olha, vontade a gente sempre tem. Falta aí ter os concursos da vida. Brincadeira. Mas eu tenho vontade, sim. Eu acho que é uma coisa que eu me identifiquei, sabe? Se eu puder levar isso de alguma forma pra frente, mete bala e vamos. Mas eu gosto muito do contexto de sala de aula, né? Eu acho que eu fico muito dividida nessa questão de pesquisa e sala de aula, porque são duas coisas que eu sou muito apegada, assim, tipo, de verdade. Então, eu acho que a partir do momento que eu puder estar fazendo esse concurso para estar dando aula dentro de uma faculdade, com certeza eu vou tentar e tentar crescer dentro desse mundo E um também. ponto que eu acho que é legal de Faço uma pesquisa. ressaltar Pode falar. o que foi que você falou? Não, vai, tipo, não ficar dentro da academia só nessa questão da pesquisa, né? Ah, tá. Mas também poder estar Uhum. atuando na parte de ensino. Uma coisa que eu acho legal a gente ressaltar é que você é do interior. Eu sou do interior. Não, porque a galera acha que essas coisas só existem no eixo Rio-São Paulo, que só existe na capital, entendeu? Você é do interiorzaço mesmo, né? Ai, olha só, que absurdo. Minha cidade é relativamente grande, você me respeita. O que é relativamente Eu grande? sou, eu sou de Londrina, do Paraná. Então é interior, mas não é tanto. Só que eu falo interior já condena pelo R, né? Mas sim, é uma cidade, tipo assim, eu falo que ela é relativamente grande porque ela não é uma cidade pequenininha, tão interior assim, mas também não é grande, que nem Rio São Paulo, por exemplo, né? Ela é Uhum. uma cidade ok. Só que assim, aqui ainda é uma cidade universitária, então a gente tem a UEL, né, que é uma universidade renomada, assim, e tem várias universidades várias faculdades particulares também. A gente também tem a federal. Então, assim, aqui é uma cidade realmente universitária, assim. Porque eu queria justamente tentar ajudar a galera que está assistindo. O cara não mora no em Rio São Paulo, não mora no eixo, né? Como é que ele faz? Como é que é Uhum, esse processo, né? Porque você, no caso, mora numa cidade universitária e isso ajudou uhum. você a abrir essas portas de alguma forma, né? Tipo, ajudou e não ajudou, né? Porque, assim, ajudou no sentido de entrei numa graduação dentro da minha cidade, sabe? Uhum. Acho que isso auxiliou. Mas, por exemplo, o meu mestrado mesmo eu não fiz aqui dentro da minha cidade. Eu resolvi ir para fora daqui. E eu acho que assim, quando é um processo tudo muito difícil, assim, entre aspas, é um processo chato, né? De você pegar, sentar e falar assim, beleza, o que que eu quero estudar? Eu acho que tudo você tem que parar e refletir, tipo, o que que eu gosto e o que que eu quero levar por 2, 4 anos estudando. Porque se você pega uma coisa que você não tem tanta afinidade, digamos assim, você não consegue levar. Acho que vai ser um processo muito mais cansativo do que já é. Então, por exemplo, quando eu fui pesquisar essa questão do meu mestrado, eu já sabia que eu não queria continuar aqui dentro da minha cidade. Eu falei assim, beleza, eu Por quê? quero. Porque eu queria expandir um pouquinho, sabe? Conhecer outras formas de entender aquele determinado conteúdo por um viés de um outro professor, por exemplo. Talvez por Uhum. um viés diferente mesmo, né? Porque querendo ou não, se a gente fica preso dentro muito de um lugar, dentro de uma faculdade só, o seu contato sempre vai ser pelo olhar daquela Sim. pessoa. Eu acho que é legal a gente espalhar um pouquinho, espalhecer um pouquinho. E eu tava dentro da Orja fazia 5 anos, né? Tipo, fiz a graduação lá, fiz minha especialização lá. Eu falei assim, beleza, acho que tá na hora de ir para outro lugar. E não só isso, né? Dentro da UEL eu já não tinha quem poderia me orientar. Porque a professora que trabalhava com quadrinhos, ela não estava dentro da pós-graduação. Então, eu teria que trabalhar com a professora que era da outra teoria, que é a de análise de discurso. Só que ela não ia abrir vaga para mestrado. Então, eu fiquei assim, beleza. Ou eu mudo tudo que eu quero estudar, ou eu vou para outro lugar. Eu tinha esses dois caminhos. E aí eu falei assim, mano, vou pesquisar. E eu pesquisei, tipo, realmente, universidades, assim, por todos os lugares. Fui vendo, daí eu fui tentar conhecer mais ou menos como que eram as áreas do programa, porque tem tudo isso, tipo, cada faculdade tem uma areazinha
Ali, algumas vão ter o que você gosta de estudar, outras não. Então, você precisa também verificar isso, digamos assim. Você tem, por isso que eu falo que é um processo chato, porque você tem que realmente parar, tirar um tempo, primeiro decidir o que você está querendo estudar, e aí sim você vai pesquisar as universidades que existem. E aí você entra naquele processo maravilhoso que é o processo seletivo, né? Que também é bem desgastante. Mas dá certo. Uma hora dá certo. É isso, é ver qual é a faculdade que serve para você, né? E Exatamente. você se alinha, que o que você quer tá de acordo com o que ela oferece, ela também quer, né? Porque a universidade também quer alunos de mestrado, doutorado e tal. Você pode querer muito aquela universidade, mas a universidade pode não gostar tanto ainda daquele seu projeto. Daí é aquela coisa, né? Você tem que, às vezes, adaptar também de acordo com a área. Por isso que a gente foca muito nessa questão da área. Porque não adianta, por exemplo, eu falar que eu quero estudar quadrinho, mas eu não colocar esse quadrinho dentro da área que a universidade me permite, certo? Então, por exemplo, sei lá, a sua área é da comunicação. Então, você tem que pegar o quadrinho e inserir alguma área da comunicação. No meu caso, eu tive que pegar o quadrinho e inserir dentro da área dos estudos linguísticos. E aí eu tive que ainda afinilar mais um pouquinho e colocar dentro de uma teoria específica, que era essa análise de discurso. Então, acho que tem todo esse processo, entendeu? Você tem que ir fazendo vários recortes. Então, não basta simplesmente eu falar, eu quero estudar quadrinho e simplesmente meter um projeto que é sobre quadrinho. Não, você tem que colocar de acordo com a área que você pretende estar estudando. E aí isso é um processo delicado. Mas é bom, né? Recompensa no É final. bom, é recompensa, é Ó, gostoso. então, para quem quiser conhecer o trabalho da Isa mais de perto, como eu falei, o link está na descrição. Falem com ela, enchem o saco dela para tirar dúvidas sobre tudo isso que a gente falou. Sobre mouse, né? Ela vai ser a nossa sumidade aí em mouse. Então, quem quiser tirar dúvidas sobre mouse, ela é a pessoa para vocês tocarem. Até parece. Considerações finais. Quer falar alguma coisa para fechar? Ai, não sei. Eu já falei tanto. Tem que dizer que eu sou Não, então, uma coisa que criativa. eu acho que é importante que a gente meio que tangenciou, mas não falou. O seu Ah, projeto, análise do discurso em mouse. Você tem alguma conclusão que você já chegou, já está esboçando? Chegou em algum lugar? Tua pesquisa? nossa, eu peguei em vários lugares. Agora eu tô realmente na parte de considerações finais da pesquisa, né? Eu já fiz toda a análise, toda a construção teórica, todo aquele processo louco. Uhum. Então, assim, a gente está chegando ao final, porque eu parti de uma pergunta de pesquisa que era para ver o porquê que o Vladek, né, os judeus de uma forma geral, mas especificamente o Vladek, era representado como um rato, né, por essa figura do rato. Tipo, beleza, tem toda uma questão histórica, né, de como os judeus já eram vistos e retratados e tal. E a gente parte de novo daquele negócio do Deus, tipo, Deus ideologicamente ele é construído como uma figura distante, essa coisa divina, mas dentro do Carlos Ruas a gente vê que ele é mais próximo, assim, a gente consegue criar uma identidade com ele. Então foi mais ou menos nesse sentido, tipo, por que ele é visto como rato? Até o que isso constrói? Qual que é o sentido dentro da narrativa? E aí, por exemplo, o Maus, eu acho que a gente pode dividir ele em basicamente três vieses narrativos, né? Que é a história de sobrevivência do Vladek, o relacionamento do Art com o Vladek, que são os pai e filho, e a própria história do Art. Eu acho que a gente consegue visualizar certinho essas três narrativas. Até porque o Maus, ele não é necessariamente a história do Vladek, mas é a história do Art, né? A história de um filho de sobreviventes, consequências da guerra que passaram ali pela vida dele. E aí, como eu tive o foco Vladek, então, tipo, analisei só esses dois vieses narrativos, que é a história de sobrevivência e o relacionamento de pai e filho. Então, as minhas primeiras conclusões é que o fato dele ser representado como ratinho, ela tem mais, ela reproduz sentido, digamos assim, dentro do primeiro viés narrativo, que é esse contexto da sobrevivência. Porque daí, se a gente também entrar dentro lá da teoria, do Foucault, do Peixe, esses caras loucos aí, Aí, aí a gente já entra em outros assuntos, mas eles estabelecem um negócio que chama relação de força, que é quando tem o superior, né? E aí os seus subordinados, digamos assim, de uma forma bem esdrúxula falando. Então, tipo assim, a posição desse meu rato, ele sempre vai ser visto como inferior. Tanto em relação ao meu alemão, que é o gato, em relação aos poloneses não judeus, que seria a figura do porco,
em relação aos estadunidenses, que é o cachorro. Então, o tempo todo dentro desse viés narrativo, ele é sempre visto como inferior. Por isso que o uso do rato ali dentro deste viés narrativo, ele tem mais relevância, digamos assim. Agora, quando a gente muda o viés narrativo, a gente percebe duas coisas, que aí é as minhas primeiras conclusões, então spoilers. A primeira é que depois eu falo isso, porque eu lembrei de outra coisa. Tá. Mas o fato dele ser rato dentro desse viés já não tem tanta relevância, porque o filho dele também é judeu e ele também é apresentado como rato. A François, que ele também tem contato, também é tratado como rato. E aí, outra coisa, é isso que eu ia falar. O que é legal, que daí eu já entro dentro da linguagem dos quadrinhos, é a forma como todas as vinhetas, os planos, os ângulos de visão são construídos. Então, quando a gente está dentro dessa questão da guerra, né, de pegar o alemão e o judeu, o alemão ele é sempre colocado com uma posição maior. Então, tipo, o alemão aparece aqui assim, maior, e a figura do meu judeu sempre aparece menorzinho. Então, ele faz isso aqui, ó. Principalmente, nem precisa ter a figura do alemão. Pode pegar o símbolo da suástica. Tem um trecho que eu gosto muito para exemplificar, que a estrada forma o símbolo da suástica. E aí tá, assim, aquela puta estrada e eles pitiquinho ali. Então, tipo assim, aquilo lá também já constrói esse efeito de que o judeu é um ser totalmente significante. E isso não precisa nem olhar nada de diálogo, nada de palavra. É só a construção da minha imagem, só a construção do meu cenário. E dentro também dessa segunda parte desse relacionamento de pai e filho, o Vladek, de uma certa forma, ele acaba reproduzindo muitas das ações e dos dizeres que ele vivenciou dentro do campo de concentração. Então, a forma como o alemão tratava ele, falava com ele, ele acaba reproduzindo isso dentro do arte. E aí a minha consideração é, de que forma isso acontece? E aí é isso que eu preciso responder agora. Entendi. Não sei se deu para entender, ficou muito confuso. Deu sim. E quando sair o trabalho, faça o favor de mandar o link que a gente faz um comentário pinado aqui do vídeo depois, pra galera que quiser ler. Tem um artigo que foi publicado agora da Jornadas do ano passado, que fala justamente sobre essas relações de força. E aí tem um trechinho, assim, um recortezinho da pesquisa. Se quiser, depois eu mando. Manda o link, estará na descrição, gente. Estará na descrição. Então é isso. Muito obrigado, Isa. Eu que agradeço. Eu adoro trazer a galera da academia para cá pro canal, porque acho que uma das coisas que eu tento fazer no canal, não sei se eu consigo, né? Eu tento fazer essa ponte entre a galera da academia e os leitores e produtores de quadrinho, porque rola um distanciamento, né? A galera que escreve e pesquisa sobre quadrinhos e a galera que faz e que lê. E às vezes não rola essa comunicação, então talvez o canal seja uma ponte, não a ponte, mas uma ponte para que isso aconteça. Então, link para as redes dela na descrição, link para as minhas redes na descrição também, link para o vídeo sobre mouse na descrição também, link para o vídeo sobre o Paulo Guedes de doideira da taxação dos livros aqui também, livro não, link para link para o vídeo com ruas aqui também, que nós somos meio que gêmeos. Todo mundo sacaneia que nós somos versões do multiverso, do Rafaverso. É verdade, isso é verdade. E é isso, vamos marcar essa nossa cerveja com ruas. Vamos. Então, show. Valeu, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Tchau, tchau, Isa. Tchau.